Todos sabem que haviam dois salteadores ao lado de Jesus. Um à sua esquerda e outra à sua direita. A palavra diz que eles foram presos porque fizeram rebelião contra o governo de Roma. Aqueles homens que estavam lá eram salteadores, ladrões. Estavam ali porque cometeram crime naquela época. E Jesus estava no meio. Enquanto o que estava à esquerda, zombava de Jesus, o que estava à sua direita chamava a atenção do que estava à esquerda. Nós estamos aqui porque nós merecemos, mas este homem é inocente. Aqueles homens, os dois, estavam condenados à morte. A morte estava ali para chegar sobre eles. O que fez um deles? Olha para Jesus e diz: Senhor, lembra de mim quando entrares aonde? No paraíso. Jesus, ao ouvir o clamor daquele homem, Jesus olha para ele e disse: e disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo aonde? No paraíso. Se eu e você, na condição de crente, tivesse naquela época e conhecermos aqueles dois assaltantes, qual era o nosso conceito a respeito daquele ladrão? Foi para onde? Para o inferno. Foi para o inferno. Ladrão. Nunca diga isso para uma pessoa. Nunca abra a tua boca. Por mais que o cara foi mal e morreu, não diga que ele foi para o inferno. Às vezes nós como crente falamos muito isso. Está assistindo lá a TV, teve uma troca de tiro, foi para o inferno. O capeta levou a alma para o inferno. Não diga isso. Aqui está um exemplo para a igreja. Assaltante. Ele foi salvo. Diga-se de passagem, o primeiro que adentrou o seio de Abraão foi esse homem, um ladrão. O primeiro. Quando se trata do mundo espiritual, concernente aonde a pessoa foi, não afirme que a pessoa foi para o inferno. Há muitos que roubaram, que cometeram atrocidades, mas quem sabe lá que no seu último momento de partir, obra do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que Deus vela em cumprir a sua palavra. A palavra do homem cai no chão, mas a de Deus ele vela em cumprir. E por obra da misericórdia de Deus, obra do Espírito Santo, que é Ele quem nos convence do pecado, ou não. E possa que o Espírito Santo, no último momento de suspiro ali, com promessa na vida daquela pessoa, fez a pessoa lembrar, e aquela pessoa, Senhor, me perdoa, e aí morre. Jesus não negou para este homem na cruz a salvação. Este homem foi salvo pelo um gongo, pelo um fio. E isso demonstra que há muitas pessoas que se salvam como esse ladrão na cruz. Então quando se vai nesse assunto, puxa o freio de mão. Não compete a mim nem a você afirmar que alguém foi para o inferno. Quem sabe aquela pessoa que está lá no UTI, ou preste a entrar no UTI, que entrou consciente, que geralmente a pessoa quando está no UTI, está sobre medicações fortes, aonde o seu poder de memória, de concentração já não tem mais, está zero. Mas alguns relatos de pessoas que foram para o UTI, que lembram de algumas coisas, ainda que não possa falar, mas na sua mente, entre a pessoa e Deus, ali naquele UTI, lá na mente, porque Deus é onisciente, Ele sabe o que nós estamos pensando,
Deus sabe até o que nós iremos pensar. E essa pessoa diga lá na sua consciência: Jesus, me perdoe. E aí, apaga. Há muitas pessoas que se salvam nessas condições. Aqui está a maior prova de um ladrão na cruz que foi salvo pelo gongo aqui. Então nunca diga, abra a tua boca para dizer quem foi para o inferno, porque aí você está fazendo um papel de juiz. E cuidado com a justiça de Deus, de você estar afirmando algo que não é. Aquele ladrão, com certeza, se nós estivéssemos naquela época e fôssemos comentar a respeito da salvação daquele homem, eu creio que a nossa conversa era o seguinte: foi para o inferno. Está vendo aí? Nós não estávamos lá para ver o diálogo entre Jesus e o ladrão na cruz. Nós não estávamos lá. E nós com certeza iríamos afirmar que aquele homem foi para o inferno. Essa foi a segunda palavra do Senhor. Desde já estarás comigo aonde? No paraíso. Este lugar é um lugar onde os santos, quando parte do corpo, é o lugar que todos os salvos vão para o lugar onde? Chamado paraíso. Lá está aqueles realmente que aceitaram Jesus e foram fiéis até o seu último dia de vida. É este lugar, igreja, que é a nossa esperança. Quando sairmos desse corpo, é que nós vamos estar lá. A Bíblia diz que todos que estão lá estão sendo consolados e consolados pelo Pai. Esse é o lugar que o Senhor preparou para nós, guardando a alma, guardando o espírito daqueles que serviram a Ele. A esperança nossa um dia, igreja, é se encontrar com o Senhor.